Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a mais um programa aqui da série Anesp Debates, sempre trazendo temas de políticas públicas para discussão com a sociedade. Sempre temas que estão em voga, temas que estão aí na pauta do dia e que afetam diretamente a vida do cidadão e da cidadã, que é para quem a gente trabalha. Nós, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, somos pessoas encarregadas de executar políticas públicas, além de formular e avaliar resultados. E a gente sempre busca não só executar o nosso trabalho, mas fazer esse diálogo, ouvir também a sociedade, ouvir o que a sociedade tem a dizer, esclarecer, levar informações para você aí que se interessa por políticas públicas. O tema de hoje é Uber e Taxigov, regulação de novas modalidades de transporte. É a modernidade do século XXI chegando e o Estado tem que se posicionar sobre isso, no caso da regulação ou no caso do Taxigov, trazer essa tecnologia para melhorar custos, para prover um serviço de forma mais adequada, no caso, para servidores públicos, gerando uma grande economia aí nos cofres públicos, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia. Lembrando que esse debate ele é transmitido ao vivo, ele fica aí gravado, como os debates anteriores que já fizemos aí sobre a reforma da Previdência, sobre a lei de imigração, sobre políticas de incentivo à cultura, estão todos aí no nosso arquivo. Nós vamos produzindo esse conteúdo, deixando aí, e a vantagem de quem participa ao vivo é poder fazer pergunta. Você pode perguntar aí pelo chat, que está logo abaixo do vídeo. É só deixar sua pergunta aí, que na medida do possível a gente tenta sempre encaminhar o máximo aí que a gente consegue de dúvidas, de questões dos participantes para o debatedor e a debatedora hoje aqui. Então, vamos começar já o nosso debate, efetivamente. Eu vou começar perguntando sobre o Uber, para o nosso colega aqui, especialista em políticas públicas, o Daniel Silva Bozon. O Daniel, ele é da 12ª turma, doutor em Direito pelo UniCeub, com distinção, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Administração de Empresas e em Defesa da Concorrência, ambas pela FGV, gestor, EPPGG, prestando assessoria jurídico-econômica junto ao CAD. É professor de Economia e de Direito Econômico no UniCeub, foi analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, trabalhando com acompanhamento de investimentos públicos e também colega advogado, assim como eu, aprovado na OAB em 2008. Daniel, então, o Uber, né? O Uber é uma coisa que surgiu aí nos últimos anos e que vem causando polêmica. Os taxistas não gostaram muito, os taxistas reclamaram, a gente teve aí casos extremos ainda de agressão a motoristas de Uber. O Uber ele é uma empresa privada, ele veio para concorrer com o táxi, né, de certa forma. O táxi, que é um modelo aí já secular, deve ter pelo menos uns 100 anos aí que existe o táxi é regulado, não sei, pelas prefeituras. Então, como é que funciona isso? Como é que o CAD lida com a regulação dessa nova modalidade de transporte aí de concorrência junto com as mais tradicionais? Boa noite a todos. Alex, gostaria de agradecer o convite, gostaria de parabenizar também pelo programa. Eu tive a oportunidade de aprender bastante com os programas passados, né, e quando a gente vai falar em política pública, não é só questão de competência técnica, é questão também da participação da sociedade, pressionando nós, servidores, pressionando políticos, senão a política pública costuma ter um resultado muito aquém do que seria desejável. Tá? Então, congratulo mesmo pelo programa, acho de extrema importância. E um exemplo da questão de política pública é a questão do Uber, né? O Uber está sendo discutido no âmbito do Congresso, está sendo discutido nos estados, foi discutido aqui no DF, e tem uma pressão grande para proibir, né, o Uber ou regulamentar demais, né, regular demais o Uber a ponto de eventualmente até se perder na sua eficiência. Se não tiver essa pressão, se a gente não debater essa questão de forma técnica, pode passar coisas que realmente prejudicam a sociedade. Eu vou falar um pouquinho, debater coisas mais gerais, e depois eu faço algumas ponderações mais específicas. Tá?
Primeiro, a gente pensar que o táxi, o Uber, decorre de uma necessidade das pessoas de se locomoverem. Antes da chegada dos aplicativos, a pergunta é, né, tinha motivos para o Estado regular o táxi, né, chamar esse serviço de táxi e falar isso aqui vai ser regulado, por exemplo, regulação de preço, regulação de qualidade, regulação de quantidade, né, quantos táxis é permitido. Então, foi uma opção estatal de se fazer isso aí ao longo do tempo, e agora surge uma tecnologia nova que muda radicalmente esse mercado, né? A gente talvez não precise mais, né, no limite, talvez a gente pode se questionar se precisa de táxi. E aí o que acontece? Antes dos aplicativos, a gente tinha um problema de... Imagina você chegar, né, a gente chegar num táxi, num dia de chuva, ou quem é deficiente, e ter que ficar negociando preço. Então o Estado fez uma regulação de preço, falou, o preço teto é esse, não pode passar não pode passar disso aí. Então tem uma explicação econômica que justifica esse tipo de regulação. Regulação de quantidade, né? Quantos táxis são permitidos numa cidade? Já é uma questão mais discutível, né? Será que há uma necessidade de falar que só pode ter 3.000 táxis numa determinada cidade? Por que não? Qualquer pessoa que quisesse falasse, ó, eu tenho carteira de motorista, meu carro se enquadra nas exigências estatais, e eu quero ser taxista. E antes não podia, né? Não seria possível. O Estado falava, não, você não pode exercer esse papel. Não adiantava o motorista falar, poxa, mas eu me enquadro no que o Estado considera adequado. O consumidor pode falar, eu quero esse tipo de serviço, e o Estado fala, não, só quem tiver a licença é que pode prestar esse serviço. O outro seria a regulação de qualidade, né? Talvez já faça mais sentido. O motorista tem condições efetivas de exercer esse serviço, o carro está em condições de prestar esse serviço. Então o Estado coloca uma série de exigências nesse ponto. E vale a pena a gente discutir se a regulação é adequada ou não é adequada. E é o que está sendo discutido agora com relação ao Uber. O Uber vai poder atuar livremente, que tipo de regulação caberia em relação ao Uber? Demandaria uma regulação de quantidade, né? Tentaram falar assim, ó, o Uber só pode ter carros do Uber, só metade do número de carros de táxi. Faz sentido isso aí? Ou será que isso é uma reserva de mercado? Ou seja, o consumidor paga mais caro e com menos pressão competitiva talvez tenha menos qualidade. Então se prejudica uma população grande em benefício de uma parcela pequena de prestadores de serviços. Esse tipo de debate eu acho extremamente interessante, né? A questão do Uber é um dos casos mais interessantes que tem para ser discutido e que está na mídia. A gente vê os taxistas reclamando e é natural que aconteça isso. Sempre que a gente tem uma determinada situação em que vem mais concorrência, é natural que as pessoas vão procurar a ajuda estatal para preservar os direitos deles. A gente tinha, por exemplo, artesãos que faziam tecidos, quando criaram os teares, os artesãos queriam colocar fogo nos teares, queria proibir isso aí, sob o argumento de que acabaria com os empregos, etc. Automação bancária, né? Vem os computadores, que a gente consegue fazer tudo online, isso prejudicou os bancários, e os bancários passam a tentar conseguir uma proteção estatal. Então, são várias situações, e isso pode nos afetar também. Isso aí serve de lição para todo mundo, na verdade. Não tem nenhuma garantia de que daqui a 10, 20 anos, se a gente não acompanhar a evolução tecnológica, a gente vai ficar desatualizado, e a maioria dos empregos, dos tipos de emprego, é possível que sumam. Então, ou a gente se atualiza, ou a gente vai ter o problema que o taxista está passando hoje. Então, vale realmente até ponto como lição para a gente. Então, são algumas considerações iniciais, e depois eu me coloco à disposição para a gente debater mais. Com certeza. Vamos aí levando o debate. Você pode participar, fazer suas perguntas. Estamos aqui abertos. Agora, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Virgínia Bracarense Lopes, também colega aí, PPGG, da 16ª turma.
Ela é especialista em Direito Público e graduada em Direito pela UFMG e Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. É diretora da Central de Compras do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com experiência no setor público, especificamente na área de recursos logísticos e compras públicas, acompanhamento e assessoramento em contratações, coordenação e acompanhamento de projetos, auxílio nas funções de planejamento e gestão orçamentária contratual. Virgínia, você que trabalhou na questão do Taxigov, explica para a gente como que isso funciona. O Taxigov é um novo sistema do governo federal de sistematizar o transporte de servidores públicos para a questão de trabalho. Então, o governo se modernizou e está entrando no século XXI. Conta para a gente aí, para o internauta, como é que funciona o Taxigov. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, parabenizar a Anesp, o Alex pela iniciativa desses debates de temas que são bastante ricos para nós na administração pública, sejamos nós servidores ou sejamos enquanto cidadãos, né? Parabenizar também o Daniel pela experiência, pela participação aqui também. Bom, antes de eu colocar especificamente sobre o Taxigov, é importante dar um passo atrás e falar um pouquinho o que é a Central de Compras. O Taxigov ele é um dos projetos que a Central de Compras desenvolveu desde a sua implantação, que a sua função o governo hoje tem várias unidades administrativas que realizam compras e contratações para atender às necessidades dos órgãos, sejam para o seu próprio funcionamento, seja para prover políticas finalísticas para a sociedade. E, com o propósito de reduzir essas replicações de estruturas e repensar a forma de determinadas contratações, foi instituído em janeiro de 2014 a Central de Compras, com um papel que nós podemos assim dizer primordial, que é repensar as estratégias de contratação. Nós temos aí, por hábito e também pela correria do dia a dia, as áreas de compra elas não conseguem parar e rever e analisar mercado, levantar novas oportunidades de aquisição e contratação. E a Central, a partir de uma metodologia, faz essa análise, revisita modelos e vê aquelas alternativas que podem ser incorporadas para melhorar o provimento desses bens e serviços que são de uso em comum pelos órgãos e entidades. Nós tivemos uma primeira iniciativa com passagens aéreas e o Taxigov é a segunda iniciativa mais emblemática na Central de Compras. O que o Taxigov foi? O Taxigov, na verdade, é o nome da solução que foi implantada e ele é a resposta a uma pergunta. Qual é a necessidade da administração quando nós estamos falando em transporte de servidores? A nossa necessidade é adquirir veículos? A nossa necessidade é locar veículos? É contratar táxi? É contratar Uber? Não. A necessidade da administração é disponibilizar uma alternativa de transporte dos seus servidores, seja para atender necessidades finalísticas, então temos aí atividades de saúde, atividade de fiscalização, seja para a própria atividade meio, para o transporte que nós chamamos administrativo desses servidores. Então, por exemplo, para realizar reuniões, participar de capacitações, de eventos e algumas outras atividades de transporte de documentos e materiais, nós temos aí hoje modelos que estavam já em voga há 40, 20 anos. Então, nós temos aí uma multiplicidade de soluções que, a partir de todo um estudo, nós ali na Central identificamos quais eram essas soluções, quais eram os custos envolvidos, e vimos que a administração tem um dispêndio significativo com essa rubrica de transporte administrativo. Então, nós fizemos primeiramente um recorte, porque quando nós estamos falando aí de provimento de transporte, geralmente nós trabalhamos com mercados que são mais localizados, mercados regionalizados. Então, num recorte Distrito Federal, nós identificamos o quê? Um gasto aí que, com números de 2015, giravam na ordem de 32 milhões ano. E a administração tinha já ao seu redor, seja em outros governos, seja em área privada, soluções alternativas que eram ou mais econômicas ou que tinham ali características que poderiam ser agregadas para melhorar a qualidade da prestação desse serviço. Então, por exemplo, e aí nós trazemos até para perto dessa análise a nossa vivência diária.
nós temos tecnologia hoje. E aí, sem necessariamente fazer uma restrição ao transporte individual de passageiros, que seria o Uber e o Cabify, por exemplo. Nós temos outras empresas como o APA, Easy Taxi, 99 Táxi, que já disponibilizam soluções informatizadas. Nós temos aí também a possibilidade de compartilhamento de transporte, a possibilidade de modais que são mais econômicos. A partir dos nossos estudos, o que nós identificamos? Uma frota própria, por exemplo, na administração, nós tínhamos um quilômetro rodado médio de quase R$5. Na parte de veículos locados, de R$ 4,50. E isso nós pagávamos também os quilômetros vazios. Então, se eu me deslocava para uma reunião, o veículo me levava e voltava vazio e eu pagava essa quilometragem vazia. Então, nós tínhamos, por ordem, na quilômetros rodados, de R$10, sendo que nós, quando olhávamos modelos alternativos como táxi e esses transportes individuais, nós falávamos em pagar somente pelo quilômetro rodado, que ficava já ali na casa de menos de R$4. Então, por que a administração precisa mobilizar todo um conjunto de servidores, um conjunto de processos, continuar lidando com procedimentos manuais, não ter controle, não ter tanta transparência no uso desses veículos? Então, o TaxGov veio como uma resposta a essa necessidade. Hoje eu conseguiria desenvolver, e dentro de todos os parâmetros de contratação, permitir à administração usufruir uma modalidade muito mais moderna. Então, nós conseguimos trazer dentro dessa modelagem do TaxGov, inicialmente, um recorte ainda ali dentro da questão do táxi, que aí depois a gente pode aprofundar aqui um pouco mais, mas trazer uma solução que combinasse um arranjo de economia e um arranjo de otimização do serviço. Mas como é que assim, há uma licitação com as empresas de táxi? Sim, dentro da arquitetura que nós analisamos, qual foi a resposta que nós chegamos, A administração queria contratar táxi? Como eu disse, não necessariamente, foi a resposta que nós chegamos. Nós analisamos ali um leque muito maior de modelos, que o que nós queríamos, até nós chamávamos assim, um modelo híbrido. Eu queria pegar o servidor no ponto A e levar para o ponto B. Poderia ser um veículo locado, um veículo próprio, um táxi. Quando a gente encontrou que era o táxi, qual foi a modelagem que nós fizemos? Licitar uma empresa que fosse uma intermediária que provesse para a administração um transporte terrestre por meio do táxi. Então, nós estamos falando de uma agenciadora, vamos dizer assim, então, assim, do táxi. A empresa, o Uber, o Cabify, poderiam ter participado dessa concorrência? Segundo essa modelagem, em princípio, sim, mas na forma como nós desenhamos, não foi possível. Por quê? Quando nós fizemos a análise e terminamos de desenhar o edital de licitação, foi publicada a legislação no governo do Distrito Federal. E a legislação que regulamentava, na verdade, colocava ali primeiro as diretrizes do que era esse transporte individual de passageiros, utilizando tecnologia da informação. Com essa legislação, ela colocava que o governo local ainda precisaria fazer uma regulamentação, que as empresas precisariam se cadastrar, que os motoristas precisariam se cadastrar, e dentro do tempo que nós tínhamos para realizar a licitação e permitir que a administração pudesse gozar o quanto antes desses benefícios, não foi possível inserir o Uber e o Cabify dentro dessa modelagem. Isso. Mas aí, como nós dizemos, nesse primeiro passo. Então, aí, Daniel, na verdade, o Uber e o Cabify estão prejudicados na concorrência, não estão podendo disputar a licitação aí com o governo federal. Apesar de ser muito criticado, mas está faltando isso. E até eu já passar uma outra questão, que a gente sempre coloca a concorrência. É uma empresa privada, o Uber, o Cabify, eles competem entre si e competem com os táxis tradicionais, seja por uma cooperativa, uma empresa, ou até com o táxi individual. Aqui no Brasil a gente não tem um problema que a gente tem em outras partes do Brasil, porque aqui o GDF ele é governo do estado e município. Então, os táxis eles são cadastrados no GDF. Quando tem regiões metropolitanas, o táxi ele é do município, ele vai para outro município, ele tem que voltar vazio. O Uber não precisa. Como é que essa questão entra aí do ponto de vista concorrencial? Porque aí essa é uma das razões pelas quais o Uber consegue colocar um preço melhor. Inclusive ressaltar que a lógica da utilização do Uber, alguma coisa semelhante pela administração pública e pelas pessoas, a lógica é muito parecida. A gente aumentar a eficiência do uso de recursos
limitados. Então a gente está muito acostumado a querer ter um carro, né? É comum isso, porque era muito caro você usar o táxi. Não só o preço monetário, mas também o custo de você ficar esperando o táxi, de ter que ligar para uma central. Então, aos poucos, isso aí vai mudando esse hábito das pessoas de ter que ter um ativo que vai ficar parado e que está sendo subutilizado para um uso mais racional desses ativos. Então, esse ganho que a Virgínia falou é o mesmo ganho que a gente está tendo. Agora, tem o risco de ter uma regulação, uma proibição que dificulta ou até impede a população e a administração pública, como usuário, de utilizar isso aí. É uma questão ainda preocupante, está sendo debatido isso, e tem o risco de ter restrições grandes a isso. Então, não só tem uma perda para quem oferta o serviço, ou seja, mais pessoas trabalhariam com o Uber, especialmente numa crise de empregos que a gente tem hoje, é um ponto extremamente relevante. Tem a questão do excedente do consumidor, né? Sempre que eu compro um produto ou serviço e digamos que eu pague R$100 naquilo, quer dizer que para mim, consumidor, valia mais do que R$100, eu chamo isso de excedente do consumidor. Então sai ganhando o ofertante, sai ganhando o consumidor, mas eventualmente uma regulação estatal pode dificultar esse ganho, essa troca para as pessoas. Então, esse debate que está tendo no Congresso não é só um debate técnico, eu acho que do ponto de vista técnico há um ganho espetacular para a administração pública, para o consumidor, mas tem uma questão política do embate entre taxistas e outros nessa questão. Bom, vamos agora então para a pergunta aqui do internauta. A primeira pessoa é o nosso ex-presidente da Anesp, meu colega de turma, Roberto Pojo Rego, também especialista em políticas públicas e gestão governamental. Salvo engano, ele está no GDF, não sei se ainda se mudou de posto, mas parece que ainda está lá. Ele coloca aqui a primeira intervenção. Ele fala que a observação está errada, não sei exatamente qual observação. O Uber e Cabify não possuem cadastro para se habilitarem a prestação de serviço para o governo federal. Salvo engano, ele está no GDF, acho que é... Ele está no GDF. Está no GDF, isso. Abraço aí, Roberto. Bom, eu creio que ele deve estar se referindo à pergunta que você fez, se ele poderia ter participado da nossa licitação, que foi o comentário que eu fiz que não, porque quando nós fizemos a licitação, só tinha a lei no GDF ainda pendente de publicação de um decreto, que saiu há mais ou menos 3 meses, né? E o que esse decreto colocou? Ele colocou um prazo para que tanto o Uber quanto os motoristas possam se cadastrar junto à Secretaria de Mobilidade Urbana. E aí eu não tenho essa informação, o Roberto vai ter melhor que eu, creio então pela posição dele, ninguém ainda se cadastrou. Então, se a gente fosse, por exemplo, fazer hoje uma licitação, já tem a regulamentação do GDF. Eu poderia fazer um edital que eu deixasse aberto, olha, eu vou contratar a empresa de intermediação de transporte terrestre, seja táxi ou seja transporte individual de passageiros. Provavelmente, se eu não tenho nenhuma empresa Uber ou Cabify ou os motoristas credenciados, cadastrados ao GDF, eles não cumpririam um critério de habilitação jurídica segundo a 8666 e a 10.520, que é a lei do pregão. Então, eles não conseguiriam passar nesse primeiro filtro. Então, aí a gente já tem uma resposta atualizada. Se me permite, a gente trabalha como gestor, a dificuldade que a gente tem de quando não tem regras claras, uma coisa a regra está clara, ela faria de determinada forma. Quando a gente não sabe exatamente qual que é a regra está mudando, isso aí gera uma dificuldade muito grande, não só para o governo federal, mas pensa só também para as empresas. Está sendo discutido hoje se vai ser um serviço público ou um serviço privado. Isso aí inibe as empresas de investirem. A gente está falando de centenas de milhões de reais que talvez vão ser adiados ou não vão ser investidos por conta de insegurança jurídica. Então, é difícil a gente viver num ambiente que tem tanta variação assim. Antes da próxima intervenção aqui, queria registrar a presença aqui no auditório da Pública Central do Servidor do nosso colega de 9ª turma aqui, Rodrigo Novaes, que agora está no Senado e também é especialista em transportes, é da área aí, é consultor do Senado na área de transportes, né? Obrigado aí pela presença.
O Roberto aqui, ele acabou de mandar mais uma manifestação. O modelo Uber ainda está em implantação. Não seria arriscado colocar o modelo como provedor único desse serviço ao governo federal? Para mim, né? Bom, quando nós vamos fazer uma análise de uma contratação, isso é uma das variáveis que a central de compras analisa. Então, eu tenho que avaliar a competitividade, eu tenho que avaliar, fazer uma gestão de risco, de que realmente tem um risco de a administração ficar sendo atendida por um único fornecedor? Tem, mas a nossa análise é de forma que eu tenha toda uma modelagem de um serviço que consiga ter mecanismos que atenuem esse cenário de riscos. Agora, realmente, se eu tenho hoje a questão do Uber, que aqui no GDF chama STIP, né, que é o Serviço de Transporte Individual de Passageiros, ainda se estabelecendo, é uma variável crítica que a gente leva em consideração, sim, no roteiro de decisão dessa estratégia. Então, se a gente fosse fazer uma licitação hoje, provavelmente, nós ainda, talvez, insistiríamos que o táxi é a solução ainda mais segura para conseguir trazer continuidade e estabilidade para o atendimento dessa solução. Na verdade, eu até acho que isso não é um problema intrínseco desse tipo de contratação, né? Sempre que a administração contrata um serviço, ela tem o risco de não ser prestado. Isso a gente vê direto, obras que deixam de ser feitas, né, isso é extremamente comum. Inclusive, o táxi pode servir de uma reserva, né, uma opção em caso de alguma falha do Uber, e que é pouco provável, né? Eu acho que é um risco baixo, na verdade. Bom, aqui agora a Paula Lerrer, ela pergunta o efeito Uber e... eu perdi, peraí, só um instantinho. Bom, houve uma falha técnica aqui, eu perdi a pergunta da Paula, infelizmente, ela sumiu aqui, eu não sei como faz para visualizar, então vou passar para seguinte, a Kena Kelly Melo Calmon, ela pergunta, além dos transportes, é possível usar muitas outras ferramentas online para diversas contratações? Esse é o caminho para passagens aéreas, hospedagens, publicidade? Qual o limite disso? Eu acho que você falou que a passagem aérea foi o primeiro exemplo, né, o modelo, e agora realmente é uma ideia que até discuti outro dia, hospedagem. Hoje nós temos o Uber, quando o servidor ele viaja, ele recebe um valor fixo de diária. Isso o pessoal que às vezes, quem não é da administração não sabe isso, não existe reembolso de recibo de transporte local, táxi, Uber, o que seja, e hotel. A gente ganha um valor fixo conforme o status do cargo e conforme o local para onde você viaja. Hoje nós estamos assim dispensando aquele modelo antigo, que você tinha que pegar, a chefia dava um voucher para você descer na garagem do prédio e solicitar um dos carros que ficavam ali na garagem o dia inteiro para te levar e voltar vazio. Hoje você tem o TaxiGov. E hospedagem, né? Você pode um dia chegar, ter um aplicativo de governo, estou indo para o Rio de Janeiro a trabalho, eu preciso de um hotel. E aí ele me dá um valor, localização. Será que é possível a gente pensar isso para o futuro? Eu creio que a maior parte dos objetos, a administração está consideravelmente atrasada, vamos dizer assim, em relação a algumas práticas de mercado, né? Então, por exemplo, a questão da passagem aérea. Nós fizemos, em 2014, o primeiro modelo que foi a compra direta da passagem aérea. A administração, até então, contratava uma agência de viagem que fazia uma intermediação. Então, eu pedia a ela para que ela pesquisasse junto às companhias quais eram os bilhetes disponíveis e, assim, ela fazia a aquisição em meu nome e depois eu repassava esse valor para ela. Mas aí eu tinha N problemas dentro desse processo, inclusive foi um dos estudos também provocados por procedimentos ali junto ao Tribunal de Contas de a minha fiscalização ficava comprometida, o meu nível de controle e transparência também ficava comprometido. A administração, não trazia para mim toda a capacidade de negociação em função da minha escala de aquisição. E o modelo que nós colocamos foi, se mercado, pessoa física, com a tecnologia, já tenho aí os sites das companhias aéreas, que eu já consegui acessar diretamente, fazer essa compra, qual o valor aquela empresa de intermediação estava agregando ao meu processo? Então, foi um primeiro que nós retiramos, né, que nós revemos ali toda a modelagem de aquisição. Um outro que nós podemos dizer, temos aí a lei o normativo do processo eletrônico nacional, tendo aí soluções de processo eletrônico sendo implantadas, como o SEI, o Sapiens e outras ferramentas. Então, daqui a pouco nós vamos falar também que a questão de
necessidade de impressoras vai também reduzir. Então, toda a tecnologia, todos esses avanços de mercado vão nos permitindo repensar a forma como contrata. E como eu disse no início da minha fala, nos permite parar e refletir. Qual é a minha necessidade? Que quando eu questiono qual a minha necessidade, eu abro melhor a minha mente, abro melhor a minha análise para identificar soluções disponíveis, seja no mercado, seja também práticas já executadas por outros governos. Então, com certeza, a questão de hospedagem, aí nós vamos poder falar depois de serviços terceirizados, questão de vigilância, com soluções também eletrônicas, controle de acesso nos prédios públicos, tudo isso, a tecnologia e outros cenários vão sempre nos permitir agregar e melhorar a forma de contratação. Com certeza. Insistindo, a necessidade, em vários setores, a necessidade da administração pública é a mesma das pessoas, né, de nós como cidadãos. Então, quando a gente precisa de uma estadia em algum lugar, né, já tem aplicativo que permite, né, você fazer esse contato direto. Então, nesse ponto, a administração também precisa nesse tipo de serviço e pode se utilizar desse serviço. A questão é que a administração pública, até como uma organização, ela é mais lenta do que os indivíduos, né? A gente tem uma capacidade de ser mais rápido, de ser mais célere, de aprender do que a administração pública. Grandes empresas também têm dificuldade em fazer isso, é um processo mais demorado. A questão é que como a administração pública é um monopólio, não tem uma pressão competitiva, não tem o risco de falir, ela pode se dar o luxo de ser mais lenta do que grandes empresas. Mas o fato é, grandes organizações têm uma dificuldade de fazer isso, mas as necessidades e as soluções muitas vezes são as mesmas do que se aplica para o indivíduo. Se dá o luxo e, além disso, ainda tem a Lei 8666, com prazos, procedimentos que a gente tem aí que observar. Mais uma participação aqui do internauta, o Eliseu de Souza Pereira pergunta: recentemente o TCU condenou o MPOG, Ministério do Planejamento, a não renovar o contrato do Taxigov e incluir o STIP na nova licitação. Qual a visão do Ministério do Planejamento? Bom, nós estamos tendo, inclusive, hoje, um julgamento de um recurso nosso junto ao Tribunal de Contas, né, em relação a esse processo. Na verdade, vamos deixar as coisas, né, um pouco mais claras só. Não houve uma condenação, que é uma palavra até um pouco pesada, vamos dizer assim. O que houve ali foi o quê? Um entendimento do ministro que seria possível a administração, já de imediato, no processo que nós fizemos ano passado, ter aberto a participação para o Uber, Cabify e para o STIP. Por quê? Porque independia de uma regulamentação calcado ali no artigo 170 da Constituição sobre a livre iniciativa. Então, a liberdade econômica, o Uber e o Cabify, né, vamos colocar aqui na sigla, né, do GDF aqui, STIP, não seriam classificados como um transporte público, um transporte privado. Então, a administração pública poderia ali ter feito a contratação. Bom, o que o tribunal vedou no seu acórdão? Que nós fizéssemos prorrogação do contrato do Taxigov. Só que isso foi justamente o objeto do nosso embargo de declaração para que o ministro deixasse sua decisão mais compreensível para nós. Por quê? A arquitetura de implantação do Taxigov não foi feita por meio de um único contrato. Nós fizemos uma ata de registro de preços em que a administração tem um volume físico ali que nós fizemos de corridas, que é registrado um preço, no caso foi um desconto, que nós conseguimos com a empresa vencedora de 14,77% em cima do valor do taxímetro. E à medida que os ministérios vão entrando no modelo, como é que eles entram? À medida que seus contratos atuais vão vencendo. Nós, na Central de Compras, vamos assinando novos contratos para que eles possam usufruir desse serviço. Então, ele também já muda um pouco a lógica de contratação. Não é cada ministério que faz o seu contrato. Nós estamos falando aí de uma lógica de um centro de serviço compartilhado, em que eu, Central de Compras, assino um contrato e disponibilizo o serviço para os ministérios. Ficou claro, então, que o tribunal não tinha entendido essa dinâmica, porque qual foi o nosso cálculo? Nós precisaríamos ali de 12 meses para fazer toda a transição dos 25 ministérios e, ao final, que é justamente a vigência da ata, ela tem uma vigência que termina agora em outubro desse ano, para então que eu fizesse um último contrato com o saldo da ata e pudesse desenvolver esses novos estudos. Até ali o mercado já percebeu o sinal que a administração deu de que ela está saindo de um modelo de aquisição e de locação e caminhando para uma lógica de um serviço que está ali
disponível, então eu não tenho mais o serviço 100% do tempo disponível, mas à medida da minha necessidade, e que eu tivesse então ali mais 12 meses de vigência até que eu conseguisse disponibilizar uma versão 2.0, vamos dizer assim, e conseguisse fazer de novo uma nova implantação. Então, nós levamos ao tribunal toda essa explicação e estamos tendo ali na sessão de hoje a avaliação desse recurso. Então, não teve, no momento em que nós conversamos com o tribunal, ficou evidente ali que não tinha uma compreensão, né, dessa lógica de implantação e que também não tinha da parte do tribunal uma intenção de que nós não pudéssemos dar continuidade a essa implantação, porque para ele ficou óbvio que é uma estratégia que traz economia. Então, o ministro até colocou, né, foi tudo alvo de bastante estudo, houve todo um caminho lógico percorrido e chegar a demonstrar qual é a solução mais vantajosa. E que, obviamente, nesses novos estudos nós vamos contemplar o STIP agora nesse novo cenário normativo. Eu, né, apesar de sermos gestores aqui, mas no caso ela está trabalhando com essa política, esse programa específico. Aí eu falando como cidadão, né, eu fico satisfeito. Né, tem essa questão do learning by doing, né, a gente está implementando essas questões, mas há um nítido avanço e como cidadão fico feliz de que está havendo uma melhoria na prestação do serviço. E obviamente que provavelmente no próximo ano e depois no outro contrato vai ter novas melhorias e avanços, mas a questão é a gente estar avançando. Daniel, me diz uma coisa assim, quanto à regulação. A gente já entendeu que o Uber e o Cabify, e eventualmente outra empresa que entre, são concorrentes players privados, né? Eles concorrem com o serviço do táxi que ele por mais que seja regulamentado, o taxista ele precisa de uma licença ou de um alvará para atuar, ele é um privado mais regulamentado pelo setor público e isso entra no choque. Mas, assim, bem ou mal, as empresas de táxi são brasileiras, mesmo as cooperativas ou até o motorista que vai lá e compra o seu carro e consegue sua licença. Uber e Cabify são multinacionais. Eles estão, não digo no mundo inteiro, mas pelo menos em vários países estão presentes. Isso afeta a regulação caso tenha que ser feita alguma medida governamental no aspecto concorrencial? O fato de serem empresas multinacionais concorrendo com brasileiras aqui, isso tem alguma implicação? Não, ou pelo menos não deveria ter. Assim, teoricamente, a empresa de fora que vem para cá, ela traz tecnologia, traz experiência, né, obviamente tem o ganho dela, mas tem o ganho para a sociedade. Então, assim, do ponto de vista concorrencial, a gente não faz essa diferenciação. Né, inclusive é o seguinte, se não fosse elas, né, talvez a gente não teria esse tipo de melhoria. Mas, assim, qualquer setor não teria esse problema, não. Tá? E uma outra dúvida. Só com uma questão, o táxi. O táxi é um serviço público, é um serviço de utilidade pública, porque há uma percepção de que é um serviço fundamental, que é muito importante para as pessoas, especialmente as pessoas mais velhas, pessoas que têm dificuldade de locomoção. Imagina obrigar ela a ficar pegando o transporte público. E o Cabify, o Uber, em tese, assim, dado que já existe um serviço de táxi que, independente de ser lucrativo ou não, o Estado teria que fornecer isso, de alguma forma subsidiar ou fornecer diretamente, esse serviço já está prestado, essa garantia para essas pessoas estão prestados. Então, o serviço do Uber, desses outros aplicativos, não necessariamente né, precisa concorrer, na prática concorre com o táxi, mas não precisaria ter essa proteção estatal para eles funcionarem, né? Aí passa a ser uma opção para o consumidor pegar o táxi, que está garantido pelo Estado, ou pegar um outro tipo de serviço que talvez atenda melhor a ele. Sim. Agora, também do aspecto concorrencial, eu já usei muito táxi, já me aventurei pelos aplicativos privados. Eu noto que, em boa parte das situações, o preço que o aplicativo privado pode praticar é mais barato que o táxi. E tanto que os táxis agora começaram a dar descontos. Eu vou muito a São Paulo, a gente tem que ir muito para o aeroporto de Guarulhos, outro município, tá? Os táxis agora estão liberando aquela taxa extra, justamente para a concorrência do Uber, do Cabify. Não tem mais aquele extra para ir para Guarulhos, está ficando mais barato. No Belo Horizonte também tem algo semelhante assim, no aeroporto de Confins.
Mas a minha questão o táxi ele tem a bandeira 1, a bandeira 2, conforme o horário. Aqui em Brasília tem o fato do aeroporto é sempre bandeira 2, outras cidades têm isso também. O Uber ele já é muito mais flexível, é oferta e procura. Às vezes você está num evento de rua, saindo de um estádio lotado, aí o preço fica mais caro que o táxi, ali porque são poucos carros para uma demanda do serviço muito grande. Mas na maior parte dos casos o preço acaba sendo um pouquinho mais barato. Assim. Isso é preço, é desleal, é predatório? Como que o CAD, como que a visão concorrencial sobre essa questão seria? Assim, do ponto de vista econômico, faz muito mais sentido a gente respeitar a lei da oferta e procura, né, deixa o preço variar para igualar, para não ficar tendo fila de gente esperando, faz todo sentido. A questão do táxi é que é um preço regulado, né, e regular preço não é um negócio fácil. Primeiro que pode haver uma pressão legal ou ilegal do grupo de interesse para fazer com que o preço fique mais alto do que seria o adequado. Mas ainda que o gestor tenha estudado bastante, entenda muito daquele mercado, você fixar um preço e falar qual seria o preço adequado para um serviço ou produto é extremamente difícil. Então a gente tem agências reguladoras aí que tem um monte de especialistas para tentar regular alguns preços. Mas é um negócio complicado. Se você erra, vai faltar oferta daqueles serviços, ou então se você colocar o preço muito alto, vai ter baixo consumo daquele serviço. Na questão da água, por exemplo, aqui em Brasília, que está faltando, tem uma questão também de preço, né? Talvez a água esteja barato em relação a isso. Então, quando o Estado fixa o preço, é uma decisão, não é uma decisão de um agente público, e que ele pode errar. Quando o mercado faz essa avaliação, é muito mais ágil, porque depende exatamente de cada indivíduo. Inclusive, até isso gera informalidade. Eu já ouvi relatos, né, em saída de shows lá em São Paulo, alguns anos atrás, 3, 4 anos antes do Uber, quando você tem aquele monte de gente querendo pegar táxi, pouco táxi, os taxistas cobrando informalmente um preço mais alto que o Bandeira 2. E tinha gente disposta a pagar, né? Tinha um mercado ali que correspondia àquilo. E aí, Virginia, já no governo, quando faz isso, o governo tem que pensar isso antes da disputa, na licitação. Já tem que jogar o preço ali atrás, né? Na verdade, sendo o preço, no caso do táxi, né, já regulamentado pelo GDF, nós não precisamos fazer, em princípio, uma pesquisa do preço, porque ele já está dado. O que nós fizemos ali foi uma estimativa de qual seria o preço, considerando o comportamento das nossas corridas da administração, e estudamos qual seria o melhor critério. Por exemplo, Brasília já era um local em que você poderia operar com a base de desconto, diferente às vezes de alguma outra região que não tem essa permissão na sua regulamentação. Então, o estímulo que nós demos foi uma concorrência via de quem dava mais desconto para a administração então, pública. O preço que o governo está pagando para o taxista, no caso, acho que a maioria é bandeira 1, né? Porque em horário comercial. Nós colocamos dentro do termo de referência bandeira 1, independente de... Fica ali a bandeira 2 só pela questão de horário, né? Então, fica a bandeira 1 na maior parte dos trajetos, independente, por exemplo, se é aeroporto, se é o destino ou não. Não cobra bandeira 2, por exemplo, no caso de 5 passageiros, se tiver material sendo carregado junto. E o critério que nós damos foi, diante de toda a regulamentação, de todos os preços que tinham, a gente chegou num preço estimado e, como critério da licitação, que seria quem desse o menor preço, né? A lógica que nós colocamos o menor preço seria alcançado por quem desse o maior desconto. Sim. Então, a empresa que foi a vencedora houve uma disputa ali, a gente teve 4 empresas participando da licitação, houve uma conclusão com 14,77%. A gente esperava, por exemplo, Brasília... por exemplo, em 2012, nós tínhamos um cenário ali tinha empresas que davam 30% de desconto, mas nós temos uma arquitetura muito mais robusta dentro desse modelo da administração. Tem a questão de um sistema, cada pessoa tem uma senha pessoal, tem toda uma questão de atestes automatizados. Como que funciona, né? Porque antigamente era o papel, você tinha que levar o papel na garagem, pedir o motorista, aí quando você te levava lá no local da reunião, você tinha que ligar de novo para ir te buscar, o carro ia vazio, te buscar e tal. Hoje o servidor ele baixa o aplicativo no smartphone e chama o TaxiGov, o servidor com a senha, né, de servidor, já direto
seu aparelho celular. E tem alguém que controla isso? Assim, o controle é prévio? Como é que é? Se eu ainda não usei, né, porque eu estou numa fase de pouca reunião externa. Mas se eu chegar, eu estou fora, eu chamo aqui, automaticamente vai vir o táxi ou isso tem que passar na aprovação de algum setor? Como é que funciona? O modelo que nós colocamos, ele é bastante customizado. Primeiramente, nós temos essa possibilidade do aplicativo, que hoje é grande o número de pessoas que têm um smartphone, mas eu não poderia limitar o canal de acesso dos servidores. Eu não posso, por exemplo, obrigar que todos os servidores tenham um smartphone para solicitar um veículo. Então, nós temos 3 canais de atendimento. Indo daquele que nós achamos que é o mais constante e tem se mostrado pelos números de atendimento, então tem o aplicativo, tem a possibilidade de pedir via internet e tem uma central de atendimento também. Quem pede o veículo? Todo mundo, servidor e não servidor, terceirizados que andam a serviço da administração também utilizam o TaxGov. Então, diante desse cenário, né, desse misto, e também porque eu tenho órgãos que têm comportamentos diferentes. Então, a aplicação permite que eu tenha pessoas que possam, por exemplo, pedir um táxi agora e o táxi chegar independente de uma autorização prévia. E aí são órgãos que vão focar mais num controle a posteriori, porque o sistema depois exige camadas de ateste. Então, terminou a corrida, o servidor, ele vai iniciar e vai concluir a corrida com a senha pessoal dele. Depois que ele correu, a chefia a quem ele está associado faz um ateste daquela corrida. Tem uma pessoa que atesta em nome do órgão e depois a central de compras faz o último ateste em nome da administração para fins de pagamento. Então, cada órgão coloca o seu nível, qual nível de servidor pode, pela urgência, emergência, chamar o TaxGov, o táxi, e o controle a posteriori, e alguns níveis de servidores ou terceirizados cujo a autorização tem que ser prévia. É como se o órgão ele fosse definir perfis, né? Então não seria nem pela questão do critério de urgência. Então, por exemplo, todos os terceirizados precisam de uma autorização prévia de uma chefia. Por quê? Porque ele não pode criar uma despesa em nome da administração. Mas assim, depois que ele chamou, isso vai bater, o pedido vai bater em alguma central que vai dizer, pode mandar o táxi. Na chefia dele, numa chefia a quem ele está vinculado, a pessoa autoriza a corrida, aí vai para a empresa que libera o carro. Agora, eu, por exemplo, ou qualquer outra, né, o Ministério do Planejamento e outros, tem essas pessoas que a gente chama de pré-autorizadas, que já pode pedir, o carro já chega o pedido para o taxista direto e o carro chega aqui. O órgão também consegue customizar o quê? Quais dias da semana aquela pessoa pode pedir o carro? Em qual faixa de horário? Então, é toda uma customização que qual é a função dessa... A localização, para onde vai, que região que pode ir. A localização a gente não consegue colocar o que eles chamam da cerca eletrônica nesse momento, mas a gente coloca esses critérios, esses parâmetros de atendimento, mas a solução gera mapa. Então, eu vejo aonde a pessoa pediu, aonde que ela subiu, aonde que ela falou que ela ia descer, aonde ela desceu de fato. Então, hoje nós temos, por exemplo, todo um mapa que eu consigo, por exemplo, abrir aqui no meu celular e ver quem está andando em nome da administração agora, de táxi pelo DF todo e no entorno também, porque a contratação também contempla o entorno, e você vê gente que está indo em área residencial. Não vou falar que é errado, tem situações, a AGU faz entrega de mandatos, então ela vai em área residencial. Se eu for colocar hoje, por exemplo, a camada de secretários utilizando o TaxGov, a legislação permite trânsito em determinadas áreas residenciais, após o horário e quando extrapola a jornada. Então, hoje você consegue ter o quê? Informação, para que a administração possa até começar a rever algumas políticas. Ela sai da função de gestora de frota, que não é a nossa função, para ser uma pensadora da política de transporte. Então, por exemplo, hoje o nosso normativo não permite que, se você vai fazer uma viagem a serviço, você pegue um carro oficial até o aeroporto, porque você recebe aquele auxílio transporte. Agora, se eu começar a analisar que é mais barato eu deixar você ir de táxi, que agora eu tenho dado, talvez eu mude essa política. Porque antes, na época do táxi convencional, só o que se gastaria para conferir aquele monte de recibo de táxi, então você tinha que adotar essa regra do toma aqui o seu adicional, usando ou não usando, está aqui, né? E a experiência, ela está sendo já replicada, alguma perspectiva de replicar em outros municípios aí do Brasil? Né? Bom, nós estamos tendo assim, diferentes perspectivas de expansão, né, dessa solução. Nós estamos tendo interesse e consulta de vários governos estaduais, alguns municipais também. Você já tinha alguns governos, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, né, que já fez uma licitação dessa forma, e alguns outros órgãos também
públicos que já tinham realizado essas Eu lembro do licitações. prefeito de São Paulo no começo dizendo não, que vendeu os carros oficiais e falou que o secretário vai andar de táxi, agora é o de Uber, aí não vai ter carro, né? É uma lógica assim, porque todas as administrações estão passando por a mesma situação. Você não tem recursos para ficar gastando com uma despesa dessa que você tem um veículo próprio, parado, você tem custo dele é um recurso mobilizado, você tem motorista, você tem gasto de seguro, gasto de manutenção, abastecimento, então é todo um enxoval de uma despesa que se mostrava muito mais cara para a administração. Nós estamos saindo, a gente geralmente usa essa analogia, você sai de um modelo de uma locadora de vídeo para um Netflix. Então eu preciso ter um carro parado na garagem à minha disposição, aquilo é custo. E as pessoas às vezes não associam que aquilo é custo. Então, quando uma prefeitura, um estado e governo federal fazem esse movimento, é na busca de um serviço que vai atender tão bem ou melhor em patamares financeiros menores. A gente tem hoje no TaxGov, por exemplo, um registro de uma redução da ordem de 60% em relação ao que se gastava nos modelos anteriores. Nós já temos 13 ministérios fazendo a utilização do serviço e a ideia é que tenhamos até o início do próximo ano todos os 25 ministérios utilizando o serviço. E, apesar de ser uma solução centrada ainda aqui no DF, ela é passível de ser expandida. Nós tivemos, por exemplo, uma reunião com os órgãos do Judiciário e o TJDF já está aí, lançou um edital para fazer uma contratação muito similar. Então, é um movimento, vamos dizer assim, a partir de um momento que um ator, principalmente na área pública, faz, nós sinalizamos para o mercado e sinalizamos para a área pública. Olha, é possível. Você começa a romper paradigmas, você começa a demonstrar que, apesar, como você disse, né, apesar da 8666, apesar de uma lei de pregão serem legislações um pouco rígidas, inovar em compras é possível. É um caminho árduo, mas é possível. Com certeza. Inclusive, essa questão cultural não é só na administração, né? Muita gente aqui, se parar para fazer o cálculo de quanto custa ter um carro efetivamente, quanto que você deixa de ganhar com o dinheiro aplicado e todos os custos de um carro, valeria muito mais a pena para muitos andar de Uber, de táxi. Mas tem que fazer esse cálculo, né? Bom, já caminhando daqui a pouco aí já para o final, agora tem mais um internauta aqui, o Apolos Batista, ele conseguiu resgatar a pergunta da Paula Lerrer, né? É assim, o efeito Uber e suas demandas de regulação mais flexíveis podem implicar em outras áreas de prestação de serviço? Acho que a questão é mais de precedente, né? Se isso criaria precedente, uma regulamentação mais flexível com relação ao táxi, eu acredito. Eu acho que tem uma questão cultural que, se passar realmente uma regulação mais fraca, isso aí serve de precedente também para outros exemplos. Então, por exemplo, a questão do Airbnb, que é a questão de você poder alugar a casa de uma outra pessoa ao invés de ficar em hotel. Os donos de hotéis não fazem protesto batendo nos outros, o negócio é mais elitizado. Mas também vai ter pressão dos hotéis para tentar regular isso aí, para tentar dificultar essa criação de outros. Na questão do Netflix, tem pressão também, sempre vai ter pressão de determinados grupos prejudicados com a inovação tecnológica para restringir ou dificultar a vida dos outros. E sempre lembrando, sempre que o Estado proíbe alguma coisa ou coloca muita restrição, você abre uma margem para muita gente ir para o mercado negro, mercado ilegal. Isso exige gasto de fiscalização. Então, toda regulação, toda restrição na liberdade das pessoas tem que ser pensado nesse ponto de que não é só proibir alguma coisa e pronto. Sempre que proibir, vai ter gente querendo ganhar de determinada forma, seja mercados ilegais, seja questões mais complexas como drogas, por exemplo, seja nessas pequenas questões, se o Estado proibir ou restringir demais, vai ter gente querendo fugir disso e vai ter que ter gasto com fiscalização, gasto com processo administrativo sancionador, processo penal, etc. Vai ter nas duas pontas, tanto do comprador como do vendedor, né? Quanto do prestador do serviço e como de quem usa. Sempre vai buscar uma forma aí de driblar, né, o excesso de regulamentação e burocracia. Sempre que a gente pensar em política pública, em regulação, a gente tem que pensar nessa questão que as pessoas... vai ter muita gente querendo burlar.
Então, na hora de fazer essa conta de custo-benefício de uma regulação, pensar nesses efeitos que a gente chama de efeitos de segunda ordem. Né? Como é que as pessoas vão reagir àquilo ali, e se vale a pena mesmo ter esse gasto com punição, com fiscalização, para impedir as pessoas de fazer alguma coisa que elas querem fazer. Bom, aí temos mais participação de internautas aqui. O Felipe Calmon faz uma pergunta, mas acho que já respondemos, né, que é com relação a como funciona o pedido, quem autoriza, como é o controle, né? Então, vamos passar adiante. O Lucas Torres, ele pergunta aqui, em termos financeiros, já que o Estado tem vivido uma crise financeira bastante grave, de que maneira a substituição da utilização da frota, que é de patrimônio público, por parte dos servidores, por um serviço privado, pode impactar positivo ou negativamente nos cofres públicos ao longo do tempo? Acho que também já foi falado, mas acho que cabe uma ênfase aí, não? Eu acho que eu só reforçaria um pouco até os números que nós temos hoje, né? O TaxGov, ele começou a operar... a primeira corrida começou dia 13 de fevereiro desse ano. Como eu disse, nós já temos aí 13 ministérios até hoje em utilização, tendo mais de 20 mil corridas realizadas e com toda a quilometragem rodada, que nós temos aí 188 mil quilômetros percorridos até hoje, nós, a administração, deixamos de gastar quase que R$1.200.000 por usar esse transporte que não é o veículo próprio e não é o veículo locado. Então, nós temos toda essa contabilização e isso nesse ganho, nós não estamos falando, por exemplo, com liberação de espaço de vaga de garagem, nos ministérios que na Esplanada, por exemplo, é um espaço caro, vamos dizer assim. Nós não estamos falando aí de mão de obra administrativa, que antes ficava conferindo todos aqueles vouchers em papel e agora consegue fazer tudo de forma automatizada. E aí outros custos também diretos, é pessoal que estava envolvido, é terceirizado. Então, nós temos, obviamente, esse número, quando eu trago de deixamos de gastar R$1.200.000, é só quando eu estou fazendo a conta do quilômetro rodado, óbvio, com esses custos envolvidos de manutenção, combustível, motoristas, mas eu tenho todos esses acessórios também, e além disso, um ponto muito positivo que nós identificamos, como nós não pudemos, né, à época, usar o STIP, que é esse transporte individual, usar o táxi também trouxe o fomento de um mercado. É um mercado de micro e pequenos empresários, é um mercado que estava ali, segundo a própria Secretaria de Mobilidade, com 50% quase de ociosidade. Você tinha demandas para o governo local de ampliação do número de licenças de táxi, que não estava precisando ser feito, porque você tinha uma ociosidade grande desse mercado. Então, nós temos até ganhos que vão para além da economia, para a própria máquina pública. Nesse sentido, também tem a participação da nossa colega da terceira turma, a Leila Olaik. Abração aí, Leila. Ela diz assim, bom saber que já há 13 ministérios utilizando e que houve redução de custos. E o que é feito com veículos governamentais de um órgão que, por conta da nova política, eventualmente torna-se desnecessário? Eu acrescentaria, além dos veículos, né, e os motoristas contratados. O que acontece? Pergunta. Primeiramente, né, vamos separar, como eu disse, temos uma coxa de retalho, vamos dizer assim, de soluções que atendiam essa necessidade de transporte. Então, primeiramente, aqueles contratos que eram locação de veículo, automaticamente, quando eles terminam, os veículos estão desmobilizados, as empresas vão empregá-los em outras contratações que elas forem atender, assim como os motoristas terceirizados também. Os veículos próprios, qual é a análise que nós fazemos hoje junto com os ministérios? Eles são redirecionados à sua utilização. Então, eles podem ir para outros órgãos, para outras entidades. Então, eu deixo, por exemplo, de adquirir novos veículos, porque eu estou reaproveitando aqueles que deixaram de ser utilizados para essa finalidade. Os que não estão em bom estado de conservação, que são possíveis de ser alienados, vão começar, e alguns já foram alienados pelos ministérios, então você também começa a reduzir aquele custo de um ativo, né, que estava ali mobilizado e gerar uma receita para a administração. E os motoristas que são do quadro, que sim, nós temos um número significativo ainda de motoristas do quadro, eles são realocados para atuar ainda, quando possível, como motoristas, então, ou de nível dos ministros, secretários, ou atividades finalísticas, ou alguns que nós já temos situação hoje de motoristas que não podem mais desempenhar a função de motorista. Então, eles são ali alocados em outras funções, às vezes correlatas. Então, ele vai fazer um acompanhamento do uso do transporte, né? Então, é uma solução que ela tem os seus desdobramentos e uma economia numa ponta, ela vai gerar uma redução em outra, uma otimização da mão de obra em outra frente. Tá. Vamos agora para as últimas participações aqui. Bom, o Anderson Rosa diz que não é o Estado que proíbe a lei, mas quem faz a lei é o Estado. Né?
E depois temos aqui a participação do Thiago Barcelos. Ele pergunta assim, ao invés de haver regulamentações do Uber para equiparar a concorrência com o Uber, não, regulamentações ao Uber para equiparar a concorrência com o Uber, não valeria mais a pena desregulamentar um pouco o táxi de modo a diminuir os custos dos taxistas e poupando também com fiscalização por parte do governo? A gente tem um problema ruim, porque, de fato, o táxi concorre com o Uber, né, com os aplicativos, mas são dois sistemas com custos diferentes. Então, a gente né, já vê alguns estudos em ambos os lados falar para determinados casos o táxi sai mais caro, para determinados casos o Uber sai mais caro. E a gente já viu, por exemplo, lá no CAD, questão de portos, por exemplo, a gente tem portos que são né, que foram feitos concessão e que tiveram um determinado custo, e depois empresários queriam fazer portos simplesmente autorizados, sem ter que fazer licitação. Então a gente fica num sistema em que, né, meu então chefe e eu também achava que seria melhor um negócio menos regulado, né, permitir as pessoas fazerem portos, mas a gente está numa situação de transição em que tem concessões e autorizações. Então, o caso do táxi do Uber também é uma questão a se pensar, né, você precisa ainda ter esse tipo de regulação, né, especialmente com o aplicativo que os taxistas utilizam, né, que você também dá a nota para o taxista. Talvez não precise de uma regulação de qualidade como tinha antes, né, ter esse custo adicional. Se os próprios passageiros vão dando nota para o taxista, talvez vai perdendo sentido determinados tipos de regulação que fazia sentido no passado. Bom, infelizmente nosso tempo aqui está chegando ao final. Eu perguntaria a Virgínia se tem alguma mensagem ainda para passar, algum recado. Bom, eu creio que a mensagem principal vamos sempre pensar qual é a necessidade da administração. Acho que esse é o nosso dever, principalmente as pessoas que estão nas áreas de compras, para tentar imaginar que é possível sim inovar. Às vezes nós não vamos conseguir, como nesse caso do transporte, ir na solução ótima de imediato. Mas um pequeno passo de inovação, ele já é uma sinalização positiva, seja ela para dentro da administração, porque nós também vamos lidar com uma questão de quebra de paradigmas que são internos, porque você tem a questão, né, de práticas que estão aí há muitos anos e também de sinalizações para o mercado. E que nós temos assim, o dever também de melhorar a forma de prestação desse serviço, seja para dentro, seja para fora da administração. Agregando qualidade, agregando as tecnologias que nós temos e, principalmente, trazendo também a questão da economia, que para nós hoje é um ponto essencial. Com certeza. Daniel, considerações aí? Eu vou na mesma linha, só falar que eu gostaria muito que para cada lei, pelo menos leis mais relevantes, ações normativas das agências da administração, que fosse feito um estudo de análise de custo-benefício, mostrar quais são os custos daquele projeto, daquele programa, e quais os benefícios esperados. Quando você dá transparência nisso aí, você permite que a população, até pessoas mais qualificadas, façam críticas àquele estudo e você vai melhorando aquela política, aquele programa. Bom, assim chegamos ao final de mais um programa da série Anesp Debates, sempre trazendo aqui colegas da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, para debater temas nos quais são especializados, nos quais tem uma grande expertise aí para trazer para a sociedade brasileira. Vamos fazer o próximo debate aí, provavelmente na semana que vem. O nosso dia normal é a terça-feira, hoje excepcionalmente foi na quarta. Nós temos uma grande dificuldade de conciliar agendas aqui de colegas que são especializados, que trabalham muito e que têm uma agenda cheia. Mas estamos trabalhando aí nos próximos temas para a semana que vem e depois para o mês de setembro. Eu peço a você que, se quiser, sugira um tema aí de políticas públicas, um tema que esteja na pauta do dia, que esteja sendo debatido pela sociedade, para que nós possamos trazer aqui colegas que venham compartilhar os conhecimentos aí com os internautas que têm interesse no assunto. Então, sugira, pode ser aqui através da nossa página ou através do e-mail secretaria@anesp.org.br, que nós vamos fazer o máximo possível para viabilizar o debate.
A nossa carreira de EPPGG, ela é uma carreira transversal que está presente em praticamente todos os órgãos do governo federal, além de outros poderes, colegas cedidos para outros poderes, outros estados, outras fazendas públicas, né, estados, municípios, mas nós temos gente assim em praticamente todas as áreas de governo. É difícil ter uma área em que não tenhamos colegas especializados aí dentro do governo para poder trazer e compartilhar esse conhecimento aí com a sociedade. O mais difícil é conciliar as agendas. Então, a gente espera aí que na semana que vem a gente retorne para a nossa data de terça-feira e acompanhe aí pela nossa página, no Facebook, a EPPGG, ou pelo site da Anesp também, anesp.org.br. Em breve, assim que conseguirmos fechar a agenda, vai estar presente aí, vai estar constando a data e o tema do próximo debate. Então, agradeço aí a audiência de você, internauta, que nos acompanhou até agora ou que está vendo aí pela gravação. Muito obrigado aí por ter acompanhado e participado do debate. Boa noite.